Amém, graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. O nosso texto bíblico que vamos ler hoje está em Jó capítulo 1. Esse livro que tem um exemplo de perseverança, um servo de Deus que nos deu um exemplo de paciência, né? E nós aprendemos muito na história de Jó. Às vezes eu agradeço tanto a Deus por esse livro. Esse livro ele mostra tantas coisas, ensina tantas riquezas sobre o mundo espiritual. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente, e no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme a Deus debalde? Porventura tu não cercastes de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Esse livro ele nos ensina que Satanás ele está na ativa, né? Ele está na ativa e luta contra os servos do Senhor. Esse livro ele nos ensina também que os justos, aqueles que amam a Deus, sofrem, né? Caiu por terra esse segmento que o homem que pecava, esse sofria, e o que não pecava, esse era abençoado. E a Bíblia mostra isso. Essa parte, e Jó mostra também que você está sendo observado por Deus e que você está sendo observado por Satanás, né? Existem vários versículos da Bíblia que mostram isso, né? Em Daniel 10:11, quando Daniel recebe a visita de um anjo, esse anjo diz a Daniel: Daniel, homem muito amado. E ali a gente vê que os anjos conheciam a Daniel, que ele era muito amado por Deus. Em Êxodo 33, versículo 12, Deus repete também no versículo 17, e Deus diz a Moisés: conheço-te pelo teu nome. E ele repete de novo: conheço-te pelo teu nome. Claro que Deus conhece todos que já viveram nessa terra, mas aqui mostra que é a comunhão. Quando você tem comunhão com Deus, todo o céu e todo o inferno conhece você. Tem uma passagem também que mostra em Atos dos Apóstolos,
capítulo 19, 13, que mostra que todo o inferno também conhece aqueles que temem a Deus, que mostra que tinha 7 filhos de um homem de um sacerdote importante da sinagoga, e esses homens, eles gostavam de expulsar demônios, e os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, e eles diziam: eu repreendo você, o espírito maligno, né? No nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio foi e disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês, quem vocês são? E eles levaram uma surra. Então, o que mostra aqui no livro de Jó também, foi o que Deus disse a Satanás: vistes o meu servo Jó? Então ali Deus estava fazendo uma afirmação, e Deus estava mostrando que Satanás, ele nos observa. Deus, ele nos observa. Os olhos de fogo de Jesus, como o apóstolo João falou no livro de Apocalipse. E aqui Deus mostra que Deus, ele nos observa, e Satanás também observa os filhos de Deus, não é? E aqui mostra que Jó era um homem muito rico, era o maior homem do Oriente, o homem mais rico do Oriente. Ele era um empreendedor, tinha 7.000 ovelhas, ele então era o maior fornecedor de lã, né? Lã, ele fazia roupa naquele tempo e tapetes. Ele tinha 3.000 camelos, era o principal transporte daquele tempo. Ele tinha 500 juntas de bois. 500 juntas de boi fazia o arado, naquele tempo era o que? O trator. O que se mostrava o que mostrava a quantidade de bois que ele tinha e a quantidade de terra que Jó tinha. E muitos servos para tomar conta de todos esses animais. 500 jumentas eram animais de raça, eram animais adequados para transportes de mercadoria, não é? E é quando Satanás se apresenta diante de Deus, ele vê que é uma reunião, e que mostra que os filhos de Deus aqui são os anjos, né? E ali é como se fosse uma reunião, e Satanás, ele se apresenta, e não é ele que fala, quem fala é Deus. Ai dele se ele falasse. Deus é que faz a pergunta: vistes o meu servo Jó, homem íntegro, homem inteiro, é aquilo que você é em 4 paredes. É aquilo que você é na sua mente, íntegro, inteiro, diante de Deus. Homem reto é aquilo que você é diante dos homens. O que os homens olham para você e vê você bom, vê você justo. Homem temente a Deus, o princípio de toda a sabedoria, o temor a Deus. E o homem ele se desviava do mal, ele evitava o pecado. E Deus abria a boca para dizer isso de um homem, né? E com isso Satanás vai e ele faz 2 denúncias também. Por isso que ele te adora, tu dá tudo a ele. Não é em vão que ele te adora, né? Ele te adora porque tu compra ele. Então ele apontou a Deus que Deus, ele compra a adoração dos seus filhos com bênçãos. E ele também disse que Jó era um homem interesseiro. Ele diz assim: faz o pão faltar na casa dele, vê se ele continua te amando. Vê se ele chora perante ti mais e te adora. Faz tudo faltar dentro. Tira o emprego, tira o pão, tira as coisas dele para ver se ele continua te adorando. Duvido muito. Infelizmente, muitos fazem isso. Adoram mais a matéria, adoram mais as coisas do que a Deus. E aqui mostra que a palavra de Deus mostra aqui, na palavra, né? Que veio os sabeus e mataram os servos e roubaram bois e jumentas. E quando o servo estava falando para Jó, não esperou nem ele terminar. Veio e disse assim: e só eu fiquei para te trazer a nova. Aí nisso veio correndo outro servo e disse: fogo caiu do céu e matou as ovelhas e os servos, todos os teus servos também morreram. E antes dele terminar, outro chegou e disse assim: veio os caldeus, tomaram os camelos e mataram os servos.
Então, além de Jó ser tocado nas finanças, ele perdeu os seus servos também. Eram muitos homens que trabalhavam para ele. E quando o homem, primeira provação de Jó, ele é tocado nas finanças. E quando o homem ele é tocado nas finanças, tem crise no casamento. 70% dos divórcios vêm porque existe crise financeira. Muitas pessoas entram também em depressão por causa da crise financeira. Pessoas não aguentam porque faltam as coisas em casa. Muitas pessoas se suicidam. Muitos homens não aguentam porque perdem os bens que têm. Então, quando Satanás tocou, e ele toca na vida de muitos servos, porque ele não está interessado nos seus bens, não. Satanás, ele quer tirar a sua base. Porque ele sabe que se ele mexer nas suas finanças, você não quer ir mais para a igreja. Você não vai ajudar mais na obra do Senhor. Ele toca nas finanças porque é algo que mexe demais com o ser humano. E Jó foi tocado nas finanças. E quando Jó estava simplesmente, não tinha nem se reestruturado ainda, veio outro servo e disse: um vento veio, muito forte sobreveio do deserto, um redemoinho. Os teus filhos estavam todos juntos, festejando. E esse redemoinho, esse furacão, matou todos os teus filhos e todos os teus servos. E só eu escapei. Para te contar a 9. E naquele tempo e naquela hora, a gente vê que Jó, ele quando escutou isso, em Jó 1, 20, 22, está escrito: e ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Jó, ele era um homem que amava muito os seus filhos. E ele só não queria entregar alguma coisa material, porque infelizmente hoje, nós que temos filhos, nós nos preocupamos em dar tudo de bom para os nossos filhos. O meu filho tem que ter isso, o meu filho tem que comer o melhor, o meu filho tem que estudar na melhor escola, o meu filho tem que ter a melhor formação, tem que ter o melhor emprego, e você não está nem aí para a vida espiritual do seu filho. E você não está nem aí se você ensina de Deus para onde o seu filho vai passar a eternidade, que é muito mais importante do que as coisas aqui materiais. Jó, os seus filhos tinham tudo, mas Jó, ele intercedia pelos seus filhos na madrugada. Não é que os seus filhos tinham a má conduta, não. Jó, ele oferecia sacrifício para cada um filho. Porventura, se eles pecaram no coração, quer dizer, no pensamento, porque eles não tinham uma má conduta, eram homens e mulheres unidos, eles viviam unidos. Irmãos unidos é um pouco difícil, né? Eles tinham uma união, eles tinham uma boa conduta. Jó, ele sacrificava para a vida espiritual dos seus filhos, ele se importava muito com os seus filhos. E é algo que Deus se preocupa demais com as próximas gerações. Às vezes a gente só se preocupa com a nossa vida. Eu estou salvo, eu vou para o céu mesmo. Meu filho, que Deus depois salve ele. E você não está nem aí. Deus vai cobrar isso de você, porque Deus admirava esse homem. Porque os filhos de Jó tinham tudo, mas Jó, ele intercedia pelos seus filhos na madrugada, pela vida espiritual. E no final eu vou falar novamente dos filhos de Jó. E Jó, ele era um homem íntegro, justo, e Deus amava Jó por causa disso, porque ele tinha esse lado que Deus gostava disso, porque ele se preocupava com as próximas gerações. E novamente Jó, ele foi tocado mais uma vez. Houve, no capítulo 2, mostra que houve uma segunda reunião, né?
No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Então Deus diz aqui que Jó se manteve íntegro, apesar de ter passado por tudo isso. Ele não murmurou contra Deus, apesar de ter enterrado 10 filhos, apesar de ter perdido tudo o que ele tinha. Deus disse que ele se manteve íntegro. E Satanás disse: pele por pele, respondeu ele, né? O homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Muitos estudiosos dizem que isso foi úlceras que quando apodrecia, quando estourava, tinha vermes dentro. E essas úlceras estouraram até na boca dele. Em várias partes de textos você mostra que Jó, quando fala, ele diz da boca dele estourava a úlcera. E esse tipo de doença, muitos estudiosos falam que as cartilagens ficaram fracas, os ossos também ficaram fracos, ele não podia nem se levantar. Com isso diz que Jó pegou um caco para se coçar, porque as suas unhas caíram. É uma doença que dá, que é como se o corpo, não é lepra, o corpo apodrecesse. Era muita dor. O texto mostra que ele gemia, e o povo, quem passava por longe e via, cuspia ao vê-lo. E ele mostra também que ele, quando ele relata, né, porque o livro é grande, o livro tem 42 capítulos, ele diz que tinha insônia, ele não conseguia dormir, e quando dormia tinha pesadelos horríveis. Hoje em dia tem o diazepam, né? Naquele tempo não tinha nem isso. O homem com muitas dores, o homem agoniado, perdeu a sua honra, que ele era um homem muito honrado, perdeu os seus filhos e perdeu a sua saúde. E os que passavam de longe escutavam os seus gemidos. Então a sua saúde foi a terceira provação de Jó. E a quarta provação de Jó? A quarta provação de Jó foi o seu casamento. Em Jó 2, o 9 e o 10, quando a sua mulher viu aquilo, ela disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Às vezes a gente fica nervosos, né? E às vezes a gente fala uma coisa e depois, meu Senhor, me perdoe porque eu falei aquilo. Mas o que eu acho interessante aqui, contudo, Jó não pecou com os seus lábios. Nem sem querer saiu uma palavra de murmuração. Porque às vezes a gente, na angústia, a gente no sofrimento, a gente diz palavras de murmuração. E o interessante é que aqui, repetindo direto, e Jó não pecou com a sua boca. E Jó aqui, ele teve uma crise no seu casamento. Mas se você se colocar no lugar dessa mulher, se Jó era um homem reto, um homem justo diante de Deus, esse homem era muito bom para sua mulher.
Esse homem, ele tinha uma única mulher e a amava demais e a tratava muito bem, porque esse homem era reto. Lá na frente os seus amigos vão julgar ele porque ele adulterou. Ele disse: de maneira nenhuma, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Então ele foi julgado inutilmente e Deus vai cobrar lá na frente os seus amigos que disseram isso contra ele. Então ele era um homem muito bom, um homem que amava demais essa mulher. O homem mais rico do Oriente. Essa mulher era muito honrada. Essa mulher era muito amada. Essa mulher tinha 10 filhos que viviam muito bem. 10 filhos unidos. 10 filhos que tinham tudo. 10 filhos que viviam festejando. E essa mulher de uma hora para outra perdeu tudo. E Jó, ele vai e diz assim: o meu hálito se tornou insuportável para minha esposa. Ele exalava mau cheiro. E Jó vai dizer também: procuro aquela que estava ao meu lado e não encontro. Então aqui mostra que a situação de Jó, a esposa de Jó não aguentou essa situação. Jó, ele perdeu todos os seus bens, que tem muitos que não aguentam, já tiram a vida por causa das finanças. Perdeu seus filhos e a sua esposa se afastou dele. E vem a 5ª provação. E aqui mostra no capítulo 2, o 11 e o 13. Foram os seus amigos, né? Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Quando eles chegaram, de longe eles sentiram o mau cheiro e a situação que estava Jó. E aqui mostra que quando eles viram, eles choraram muito. E eles passaram 7 dias sem dizer uma só palavra. Em uma cultura antiga, mostra que naquele tempo se fazia 7 dias e 7 noites de jejum total, inclusive de palavras. Foi o que esses homens fizeram. Um jejum de 7 dias ao lado de Jó, chorando com ele, sem nem falar. E o que é que eles queriam? Eles queriam, o que é que eles diziam? Que depois dos 7 dias, Jó ia ser curado, tudo ia voltar ao normal. Quando passou os 7 dias, continuou do mesmo jeito. E eles começaram a dizer: não, peraí, Jó, tu fizesse alguma coisa. Naquele tempo existia um conceito de que o homem que pecava, se tivesse sofrendo alguma coisa, foi um grande pecado diante de Deus. No tempo de Jesus tinha muito isso. Os fariseus, eles tiravam, extorquiam dinheiro das viúvas, porque quanto mais eles acumulavam objetos e dinheiro, mais o povo dizia que eles eram abençoados por Deus. Porque naquele tempo era assim. O religioso, quanto mais dinheiro tinha, ali vai um homem muito abençoado. E Jesus fez cair por terra tudo isso. Tanto é que quando os discípulos estão passando diante de um cego de nascença, eles perguntaram a Jesus: mestre, quem foi que pecou? Ele, de nascença. Ele não foi porque ele nasceu cego, ele ou os seus pais pecaram. Aí Jesus disse: nem ele pecou e nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. Então eles tinham esse conceito que na revelação de Jesus, quando Jesus veio à terra, ele cortou tudo isso. Que o homem abençoado é aquele que tem muito dinheiro, é aquele que não passa por provação. E o homem, quando começa a sofrer, eita, Deus está castigando. Aconteceu alguma coisa, essa pessoa fez alguma coisa. Porque Deus está castigando essa pessoa. E esses homens aqui começaram a julgar Jó.
Existem vários discursos de cada amigo desse aqui, né? Elifas mesmo, ele disse: você deve ter cometido algum pecado contra Deus. Você adulterou. Quem sabe no teu coração você não cobiçou alguma virgem. Deus não ia permitir um justo sofrer como você está sofrendo. Você tem algum pecado. E Jó, ele foi julgado por roubo. Você roubou para poder ter esse dinheiro todo. Por isso que Deus agora tirou tudo de você. Você roubou aos órfãos. Você roubou as viúvas. E Jó sempre dizendo: eu não fiz isso, eu não fiz isso, né? Bildade também disse: Jó, para de chorar pelos teus filhos, porque eles viviam fazendo festas. E Deus veio e Deus fez vir o juízo sobre eles. E ele disse que Jó perdeu os seus filhos, porque os seus filhos eram pecadores. Engraçado. A cantora Estela, né? Eu vi a cantora Estela, ela passou por uma situação muito difícil. Ela perdeu um filho e ela sofreu muito. E ela, dando uma entrevista, ela disse que tinha pessoas que, para consolar ela, chegava perto dela e dizia assim: Deus levou porque ele ia te dar muito problema. Como é que se diz isso a uma mãe, né? Deus sabe o que faz. Esse menino ia pecar muito, ele já estava fazendo o que não presta. Então Deus levou teu filho para que tu não sofresse, porque ele ia te dar muito problema. Já pensou? E ela disse que sofreu muito com esses comentários, porque infelizmente, apesar de ter o livro de Jó na Bíblia, muitas pessoas na igreja têm esse conceito. Por que fulano está passando por isso? Por que cicrano está passando por isso? É algum pecado? Deus está querendo fazer alguma coisa. Está entendendo? É alguma coisa ruim que essa pessoa fez. E Zofá também disse isso: você está passando por isso porque você é orgulhoso. Você esqueceu de Deus por causa do seu dinheiro. Você se ensoberbeceu muito. Você ficou muito orgulhoso porque você tinha muito dinheiro. Por isso que Deus fez isso com você, tirou tudo de você para poder lhe humilhar, porque você errou diante de Deus. E Jó, ele entra numa crise emocional. Os estudiosos, estudando o livro de Jó, mostra que ele entrou numa grande depressão. As palavras dele mostram que ele entrou numa crise emocional muito grande, né? Porque palavras que ele diz assim: maldito o dia em que nasci, porque o peito da minha mãe não secou, porque ela não me abortou. A minha alma estremece de pavor. Então ele não conseguia dormir. Quando ele dormia, ele tinha pesadelos. E no final, chega mais um amigo, né? Que é Eliú. E tudo indica que era um amigo mais novo. E naquele tempo quem falava eram os mais velhos. Quando o mais velho não tinha mais nada a falar, é que o mais novo poderia falar. E esse Eliú, ele não foi julgado por Deus no final, porque ele falou coisas retas diante de Deus. E ele disse assim: eu não sei se você pecou, mas uma coisa eu sei: Deus tem sempre uma razão. O que você está passando tem um propósito. Então esse homem, Eliú, ele não foi julgado por Deus. Só os 3 que condenaram a Jó. E em Jó 13:15, mostra que Jó diz assim: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. E ele disse: ainda que o Senhor me mate, mesmo assim eu esperarei no Senhor. A sua fé não estava relacionada com as circunstâncias. Então Jó, diante de tudo isso, ele permaneceu fiel a Deus. Interessante é que nós servimos a um Deus que cura, não é? Mas se ele não curar, não significa que ele não lhe ame, não significa que ele lhe abandonou.
Nós servimos a um Deus que tudo pode. Mas isso não significa, quando Ele não faz aquilo que você quer, não significa que Ele lhe abandonou e não significa que Ele não lhe ama. Eu vi uma declaração de um pastor. Ele disse que o seu filho ele foi assassinado. O filho desse pastor ele foi assassinado. E esse pastor ele entregou. Ele não quis mais ir à igreja. Ele entregou, não quis mais ser pastor. Ele não se desviou. Mas ele disse que não queria mais servir a Deus. Ele não aguentou o que aconteceu. E ele passou muito tempo assim, trancado em casa. Ele não aceitava aquilo, era uma dor muito grande. E ele disse que passou muito tempo assim. E num dia ele estava no quintal da casa, ele olhou para o céu e ele disse que não orou, porque ele não queria mais. Tem pessoas que quando passam por uma situação muito grande, muito forte, ela fica neutralizada, ela não consegue mais fazer nada. Neutraliza. Ele disse que não estava orando, ele não orou, ele não falou com Deus, mas ele disse assim, olhou para o céu e disse assim: aonde tu estavas no dia que meu filho foi assassinado e tu não fizesse nada? Onde tu estava? E ele disse que foi uma experiência tão forte, porque Deus falou no coração dele bem forte, e disse assim: eu estava no mesmo lugar que eu estava quando o meu filho morreu por tua causa e eu não fiz nada. E quando ele escutou aquilo, Deus, ele respondeu e ele voltou a fazer tudo para Deus. Porque às vezes nós passamos por situações difíceis e Deus não deu satisfação a Jó. Nenhuma. Jó não sabe. Deus não contou, olha, eu falei, diabo, não sei o quê. Ele não disse nada. E eu queria que através de você, que você provasse que todos não me servem, não é por causa da matéria, mas porque me ama. Não, ele não dá satisfação do que ele faz. Mas que Deus responde, ele responde. E Deus, ele através de vários capítulos aqui, ele vai mostrar a sua soberania, e vai mostrar a sua grandeza, e vai responder a Jó. O interessante do livro de Jó, o que eu acho, é o Jó capítulo 16, 21. Que Jó disse assim: ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o homem pelo seu próximo. Ah, se eu tivesse um homem para contender com Deus a minha causa. Eu acho linda essa parte e muito confortante, porque Jó ele não tinha Jesus e nós temos Jesus. Ah, se eu tivesse um homem para contender com Deus, como o homem contende com o homem pelo seu amigo. E ele aqui sentiu falta de um intercessor que tivesse ao lado de Deus para interceder por ele. Jó aqui sentiu falta de um advogado, como o apóstolo João diz, que Jesus é o nosso advogado que está sentado à destra de Deus, nos defendendo. Jesus disse para Pedro, Satanás pediu permissão para peneirar a tua vida, mas eu roguei por você para que a sua fé não desfaleça. Então, Satanás, ele fica diante de Deus pedindo permissão. E Jesus, ele faz o quê? Ele intercede por nós. Glória a Deus. E algo muito lindo que Jó fala no Jó 19, 25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E em Jó 38, 4, Deus diz, e Deus ele se levanta para responder, não para responder, para dar
para mostrar, né? Para dar uma resposta a Jó e mostrar a sua soberania e a sua grandeza. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Onde estava tu quando eu espalhei as estrelas no céu? Onde estava tu quando eu coloquei as águas na terra? E Deus faz a Jó 56 perguntas que a ciência até hoje não tem resposta. Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Foi o que Deus falou para Jó. E Jó disse: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E com isso Deus, ele se irou com os amigos de Jó. Às vezes a gente fica querendo pensar porque fulano e ciclano está passando por uma situação, e às vezes eu fico até assim cismada e fico até com medo dos amigos de Jó, porque Deus, ele ficou indignado com o que os amigos de Jó fizeram contra Jó. E diz: porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E Deus fala para que os amigos de Jó peguem 7 bezerros e 7 carneiros e que ofereça holocausto a vosso favor, e Jó orará. Então Deus, ele queria que Jó, porque vocês eu não vou escutar não, vocês vão pegar os animais e vai levar para Jó, porque eu não vou escutar vocês não, eu vou escutar o meu servo orando, e ele vai interceder por vocês. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele os seus irmãos e conhecidos, e comeram com ele e o consolaram. E cada um deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Foi assim que Jó recuperou tudo o que tinha, né? E antes eram 7.000 ovelhas, ficou com 14.000 ovelhas. Antes eram 3.000 camelos, ficou com 6.000 camelos. Antes eram 500 juntas de bois, ficou com 1.000 juntas de bois. Antes eram 500 jumentas, ficou com 1.000 jumentas. Antes eram 10 filhos, Deus deu mais 10 filhos. Por quê? Porque a gente pode perder boi, a gente pode perder tudo na vida, mas filho a gente não perde. Filho Deus guarda. 10 estava no céu, com mais 10 que Deus deu na terra, 10 e 10, 20. Deus aqui provou que 10 filhos de Jó foram guardados por Deus, e tinham 10 filhos na presença de Deus. Jó, ele intercedeu pelos seus filhos, e Deus guardou os 10 filhos de Jó. 10 com 10, 20. E Deus acrescentou tudo em dobro. E tudo. Deus, ele está no controle de tudo. Tudo tem um motivo, né? Que possamos confiar no Senhor, que tudo está nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Glórias a Deus.